Bom, e agora no segundo momento, né, após o lanche, vamos ver aí a aula de matemática. No capítulo 4 nós encerramos ontem, no capítulo 3 com a atividade complementar, e nesse capítulo 4 será um resumo de tudo que nós já vimos, no capítulo 1, 2 e 3. Então, nós vamos rever a classe dos números, vamos rever fração, porcentagem, decimal, vamos rever um pouco de cada coisa, certo? É uma revisão geral. Então, começa aí com o título Diversidade da População Brasileira. Você vê a imagem de jovens, né? De etnias diferentes, moreno, branco, claro, né? Você vê em página dupla, né? A diversidade. Sabemos que o Brasil, né, tem uma população bem diversa, né? Foi as 3 raças que deram origem à população brasileira: o branco, o negro e o índio, né? A diversidade brasileira. E aqui está falando sobre a pesquisa, né, do PNAD contínuo, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua, certo? Falando sobre a cor e raça da população. Então, nós temos aí que são 95 milhões e 900 mil de pessoas que representam aí quase 50% do total da população brasileira, certo? Então, quase 50% aí revelou a sua cor ou raça. A maior parte disse que sua cor era parda. Pouquíssimas pessoas chegam que você pergunta qual é a sua cor. Pouquíssimas dizem, eu sou negro. Não, eu sou parda, sou morena, sou mulata. Assumir que é negro é raríssimo, tá, gente? Outra coisa que pesquisa isso é o IBGE, nós já vimos que é o Instituto de Geografia e Estatística, né? Que o censo ele acontece a cada 10 anos, como eu falei em outras aulas. Esse ano 2020 seria o ano do censo. Devido à pandemia, o censo ele foi adiado, certo? Então, da população brasileira, quase 50% aqui respondeu que é parda. E aqui tem um total de cada região. Não estão todas, certo? Tá só as grandes regiões, no caso a região sul, certo? Com 78,8%. Declarou que era branca, parda. Tem também sobre a região norte, certo? A região sudeste, faltou aqui a região nordeste e a região centro-oeste, certo? E aqui tem algumas perguntinhas. De acordo com a divulgação do PNAD, podemos dizer que quase metade dos brasileiros se consideram pardos? Vejam, quando eu grifei aqui, ó, 95 milhões e 900 mil, representando 46,7%. Ou seja, é quase 50% da população brasileira, né? Quase 50%, né? Disse que era pardo. E de acordo com a notícia, estima a população brasileira residente que mora no país. Podemos afirmar que a população ela é próxima a 1 milhão ou de 1 bilhão de pessoas? Veja, se metade da população, metade, é 95 milhões. Então, o dobro vai ser o quê? 190 o quê? Milhões. Então, não é bilhões, certo? É próximo aí de 1 milhão e não de 1 bilhão, tá, gente? Na região do país em que você mora, a mais ou menos a metade da população considera-se parda. Bom, aqui no texto não falou da porcentagem da região nordeste, mas pelo que a gente pode observar na região nordeste, né, boa parte é parda, né? Você tem pelo clima quente, né, do sertão, nós vivemos, então boa parte da população é parda, certo? E aqui não vem a classe dos milhões numa população brasileira. Então, o tempo vai e a gente o que acelera. Em 10 anos, nós multiplicamos, são quase o quê? 24 milhões de brasileiros a mais até aqui. E aqui tem o ano 2017, em que eram 207 milhões e 600 mil pessoas. Em um ano só surgiu o quê? Mais de 1,5 milhão de brasileiros. Aqui está falando de São Paulo, nós sabemos que é a capital mais habitada, né? A grande população, em termos também econômico, né? A metrópole brasileira é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tem aí a marca de 12 milhões 106.920 habitantes. Olha só. Lembra do primeiro capítulo, trabalhou com a classe dos números, milhar, milhão, bilhões, certo? Então, 12 milhões 106.920 habitantes, para ser exato. Isso é a população
paulista, certo? Então, se a gente juntar toda a população do Rio de Janeiro, de Brasília e Belo Horizonte, ainda não dá, né, a população de São Paulo. Juntando Rio, Brasília e Belo Horizonte. Ainda não dá a população de São Paulo. É gente demais. E aí temos os números, né, as classes, que pode ser, né, por até 9 algarismos, que é composto por centenas de milhões, dezenas, unidades, milhar, milhões, bilhões, certo? Essa composição aqui. Nós vimos que tem a classe e tem as ordens, não é? Ordem é cada quadrinho e classe é o conjunto de cada 3 ordens, certo? Então, vamos ver aí, associando a população do Brasil, certo? Qual é o aumento da população brasileira em 10 anos citados no texto? Está aqui, certo? 207 milhões, certo? 660 mil. Esse número aqui, ó, que eu grifei, certo? 207 milhões, 660 mil. Já está aqui, certo? Quantas pessoas surgiram em apenas um ano? Em apenas um ano surgiu o quê? Mais de 1,5 milhão de brasileiros, certo? Qual é a população da capital paulista? Da capital paulista qual é? 2.106.920 habitantes. Então, você vai colocar aqui esses 3 números, certo? Muito bem. E aqui escreva por extenso cada um dos números a seguir. Você vai colocar no por extenso o nome, lembra? A gente fez isso na atividade de ontem, tá certo? O número 2, você vai ler uma notícia sobre um relatório da economia digital divulgado, certo? Você tem aqui alguns números que você vai grifar, certo? E você vai pegar esses números aqui dessa notícia e você vai escrever aqui nesse quadro de valor posicional, né? Economia do Brasil, Estados Unidos, Índia e China. No terceiro, você vai escrever por extenso a quantidade de usuários de internet na Índia. E se ela aumentar em 345 mil, você vai ver aqui a população da Índia, se ela aumentar, certo? Como é a nossa terra? Então, tem a calculadora que você pode trabalhar com atividades com números decimais, certo? Você já conhece a calculadora. A maioria tem 2 teclas, ON e o C e o S, certo? Por exemplo, essa daqui tem o ON, certo? E o C e o E. Ela serve para ligar e desligar o aparelho, ligar e limpar a tela, certo? Tem também a tecla OFF, que serve para desligar o aparelho. Por exemplo, essa daqui, ela não tem a tecla OFF, certo? Ela se desliga automaticamente. Com o tempo que você não usa, ela se desliga. Já essa outra, que é esse outro tipo aqui, ela tem a tecla ON, certo? E o CE, e a tecla OFF, que é para desligar o aparelho, certo? Já tem umas que não tem essa opção, essa OFF, que nem essa daqui não tem, tá? Temos também as 4 teclas das operações básicas, que no caso, ó, tem essa aqui é do ladinho, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão, que inclusive na outra atividade você usou ela para calcular os decimais, certo? Tem também os 10 algarismos do nosso sistema de numeração, certo? Está aqui, ó, os algarismos, tá? Como as calculadoras são fabricadas com peças importadas, elas têm uma tradição, né, do padrão inglês, de se usar o ponto onde se usa a vírgula. E geralmente as calculadoras elas não indicam separação de classes. Por exemplo, separar a classe de milhar, milhão, bilhões. Não, elas não separam, certo? Então, ó, como são apresentadas nas calculadoras. Você vê aqui, ó, o número 1000. Deixa eu colocar aqui na minha, certo? Ó, certo? O 1000. Aí, 105 inteiros e 20 décimos. 105, deixa eu colocar aqui, e 20 décimos, certo? Tem umas que não vão colocar o 0, outras colocam o 0, tá? 25 centésimos, você bota o ponto, certo? E 25, quando você coloca o ponto, que no caso serve como a vírgula, já fica assim, ó, 25 centésimos. Isso dá pra você ver, visualizar aí no vídeo que vocês estão vendo aí, certo? Então, você vai resolver as operações e anotar o resultado. Você vai fazer essas continhas aqui e vai colocar aqui. Aí ele dá uma dica aqui, o Francisco, né? Digite 25,0 em sua calculadora e depois
tecle o sinal de igual. Se tiver uma calculadora, certo? Ou até a do celular, você faz esse teste. Digita 25,0 e depois o sinal de igual. E veja o que acontece. Vamos ver o que acontece, certo? Ele diz o quê? O 25,0. E depois o sinal de igual. O que acontece? Ó, o zero some, certo? Porque esse zero, gente, depois da vírgula nem conta. E conta se você for representar valor monetário, tipo real, certo? Agora, se for número comum, esse zero vai sumir. Ó, como ele falou, 25,0. Você digita aqui igual, o zero some, tá certo? Aí aqui na página 71 tem sobre os racionais. É um divirta-se. Onde o colega diz assim, ontem eu comi uma pizza inteira. Agora depende, foi o que ele imaginou. Uma pizza GG, já pensou? Ou será que foi uma pizza pequena, aquelas PP? Né? Ele não disse que tamanho ele comeu, certo? Na verdade, ele comeu o quê? Uma mini pizza, e não uma GG, como o colega pensou, né? Já pensou? E aí tem dois coleguinhas, né, que vão lanchar. Aí um diz assim, quer trocar metade do seu lanche pelo meu inteiro? Bom, ele não viu qual é o dele inteiro, certo? O carinha foi esperto. O outro tá lá com o desse tamanho e ele tá na bolsa. Quer trocar metade do seu pelo meu inteiro? Aí ele só troca, né? Troca ou não troca? Trocou. E qual era o inteiro dele? Olha o tamanho do inteiro dele, né? Metade do dele pelo inteiro dele, bem diferente, né? Dois inteiros com tamanhos diferentes, certo? Você acha que essa troca foi justa? Esses inteiros tinham tamanhos iguais? Foi justa essa troca? Ele agiu certo? Será? Bom, vamos ver em sua opinião. Por que o menino pensou em um tamanho de pizza diferente da pizza que o amigo realmente comeu? Nossa cabeça, como é que ele aguentou comer uma pizza tão grande? Já pensou? Será que você pensaria o mesmo? Você acha que o menino ficaria espantado se conhecesse o tamanho da pizza que o amigo comeu? Se ele dissesse assim, ó, comeu uma pizza PP todinha. Você iria espantar? Pizza PP desse tamanho? Que você come 2, 3? Não, né, gente? E aí você vai ler com atenção a tirinha para responder. Você acha que o menino que recebeu do amigo o lanche inteiro, ele ficou contente com a troca? Foi justo? O menino que ofereceu a troca, ele agiu de modo correto? Ele foi certo? Com o coleguinha? Não, né, gente? Em sua opinião, de que forma a troca poderia ter sido mais justa? Como é que ficaria mais justa essa troca dos lanches? Pensa aí e responda aí, daqui a pouco a gente corrige, tá certo?